Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu espero que sim. Vamos para uma aula sobre estruturas cristalinas, onde nós vamos falar sobre as substâncias em seu estado sólido. Bom, então os sólidos a gente encontra em suas características muitas delas que os diferenciam dos gases e dos líquidos. Porque os sólidos são duros e rígidos, eles não têm uma tendência de difluir ou de difundir, e eles são totalmente incompressíveis. Você não consegue comprimi-los. Um gás, aqui eu tenho a mesma quantidade de gás que está aqui embaixo. Só que esse gás daqui ele está comprimido e aqui ele não está comprimido. Isso aqui que é feito facilmente com um sólido, com um gás, com um sólido você não consegue fazer isso. Com um líquido, um pouco mais, mas com um sólido você não consegue fazer isso. Tá? Então a compressibilidade é uma característica que nós temos para os gases. Tá? Você consegue fazer o volume de um gás cair pela metade quando você dobra a pressão desse gás. Agora, para um sólido, você precisaria de uma pressão da ordem de 10 elevado a sexta, né? 1 milhão de vezes, para você conseguir fazer o decréscimo de apenas de um volume muito pequeno. Tá? Então, um aumento de 1 milhão de vezes da pressão, você poderia fazer isso em laboratório com equipamento adequado, né? O que você consegue fazer com uma seringa, por exemplo, com um gás, porque ele permite que isso aconteça. Tá? Então, o fato de os sólidos serem tão incompressíveis é uma consequência direta do quê? Da falta de espaços vazios que nós temos entre as partículas que estão formando a matéria neste estado. A capacidade que os sólidos têm, bem interessante, que os outros não têm, é a capacidade de formar cristais, de produzir cristais. Essa propriedade ela é exclusiva dos sólidos e é muito importante para a gente poder entender a estrutura e a geometria das substâncias que estão no estado sólido. Então, cristais é algo exclusivo do estado sólido. Bom, então nós temos algumas observações preliminares aqui. Tá? Sólido é toda substância que mantém um volume constante, firme e uma forma constante e firme. Em outras palavras, a gente pode definir que o tamanho, quer dizer, o volume que um sólido ocupa no espaço e a forma de um sólido, eles não são influenciados pelo tamanho e pela forma do recipiente no qual ele está contido. Quando eu observo, por exemplo, gases e líquidos, já há uma influência do meio. Por exemplo, o líquido ele vai obter, ele vai se expressar, digamos assim, ele vai ser encontrado no formato do lugar, do recipiente em que ele está. Já um gás não, um gás também, aliás. Um gás ele vai ter a forma do recipiente em que ele está. Já um sólido não. Tá? Um sólido ele vai ter uma forma fixa e um volume fixo. Já um líquido ele tem um volume fixo, mas a sua forma é variável, de acordo com o ambiente em que ele está. E um gás, ele já tem uma forma variável, ela não é fixa, e o volume também é variável, como eu acabei de demonstrar para vocês aqui nessa ilustração que eu expliquei, né, em que o volume de um gás ele varia ele varia bastante dependendo da pressão que for exercida sobre esse gás. Bom, e aqui nós temos uma definição, né, mais atualizada, mais moderna, que diz que um sólido é uma substância que apresenta suas partículas constituintes dispostas num arranjo interno regularmente ordenado. Essa definição, então, ela é baseada preferencialmente na estrutura interna em detrimento das propriedades físicas. A definição anterior, ela se baseia nas propriedades físicas, né? Forma, volume. Agora, nós temos uma definição que ela está centrada, ela está focada na estrutura interna. Só que a gente observa nesta definição moderna
que há um erro nessa definição. Tá? Por quê? Nós temos aqui, olha só, a estrutura de sólidos cristalinos. Essa aqui é uma estrutura ordenada, que nós chamamos de sólidos verdadeiros. Mas nós temos também, existe uma estrutura de sólidos amorfos, que é uma estrutura desordenada, que são os sólidos falsos, tá? Que é uma nomenclatura que nós não usamos, tá? Mas ela, se eu tenho aqui um sólido verdadeiro, tem uma estrutura ordenada, então um sólido falso, consequentemente, por uma consequência da definição, eu terei então um sólido falso. Tá? Então, quando esta definição aqui está falando que um sólido é uma substância que apresenta suas partículas constituintes dispostas num arranjo regularmente ordenado, ela está certa para os sólidos cristalinos, para os sólidos verdadeiros, mas ela não está incluindo os sólidos amorfos. Um exemplo de um sólido amorfo é o vidro. Então, por essa definição aqui, o vidro não seria um sólido, porque ele não é um sólido ordenado, ele é um sólido desordenado. Alguns autores até chamam o vidro de um sólido falso, né? Ou então de líquido, né? Um estado líquido diferente, tá? Porque as suas estruturas, né? Os átomos na estrutura estão desordenados. Bom, nós temos aqui algumas observações preliminares também. Sobre os sólidos amorfos, eu acabei de falar que o vidro é um exemplo típico de um sólido amorfo. Tá? Os sólidos amorfos, eles têm volume fixo e forma fixa, aquela definição básica de sólidos. Ele parece um sólido cristalino na aparência e no comportamento externo. Então, quando você olha, né, ele parece ser um sólido cristalino. Só que ele não apresenta faces cristalinas. E a sua estrutura interna tem pouca regularidade. A sua estrutura interna ela é desordenada. Então, essas são as características aqui dos sólidos amorfos. Então, um sólido amorfo ele pode ser considerado como um líquido que foi super resfriado, bem abaixo do seu ponto de congelamento, e isso faz com que ele imite, né, ele pareça um sólido verdadeiro, mas não é. Então, o vidro é um exemplo de um sólido amorfo, que eu posso dizer que o vidro é como se fosse um líquido que foi super resfriado, bem abaixo do seu ponto de congelamento. Bom, outras propriedades, exemplos aqui de sólidos amorfos. Nós temos os plásticos amorfos, tá? Aqueles que nós utilizamos para guardar os utensílios. Temos também as borrachas, tá? As borrachas amorfas, como o polibutadieno amorfo. E também temos os géis, como a gelatina, são exemplos de sólidos amorfos. Aqueles em que a sua estrutura cristalina não está tão bem organizada assim. Tá? Mais próximo de um líquido do que de um sólido verdadeiro, de um sólido com a sua estrutura ordenada. Então vem a pergunta. Seria correto afirmar que os sólidos apresentam volumes e formas definidas? Será que é certo essa definição lá do ensino médio, né? De que os sólidos eles têm volume constante, forma constante? Na realidade, não é bem assim. Porque o volume de um sólido ele muda muito pouco quando a sua temperatura também varia. Tá? Muitos sólidos eles se expandem à medida que a temperatura aumenta. A gente pode observar isso porque cada sólido tem o seu coeficiente de expansão térmica. Tá? O ferro tem o seu coeficiente de expansão térmica, o alumínio tem o seu coeficiente e todo material sólido tem esse coeficiente. E como é um valor, ele pode variar. Ele pode ser muito grande ou ele pode ser quase zero, muito pequeno. Tá? Então, e aí, quando a gente compara com o de um gás, ele é muito pequeno. Mas ele existe. Tá? Aqui esse experimento aqui é bem clássico, você deve ter visto em algum momento. Tá? Aqui eu tenho essa esfera metálica fria, ela tem aqui um volume, né, o volume da esfera, e aí quando você aquece,
ela já não passa mais por esse anel, né, que não foi aquecido. Então, ela teve o seu volume o que aqui? Aumentado, dilatado. Então, todo sólido tem o seu coeficiente de expansão térmica. Por outro lado, as variações de pressão afetam muito pouco o volume dos sólidos, né? Como eu já falei em slides anteriores, o volume de um sólido ele é quase que... Eu preciso de 10 a sexta, aumentar a pressão 1 milhão de vezes para conseguir uma variação muito pequena no volume de um sólido pelo aumento da pressão. Então, a pressão, o sólido eu posso dizer que ele é praticamente incompressível. E outra propriedade dos sólidos, que falta aos sólidos na verdade, né, é a fluidez, que é a velocidade de fluxo. Então, porque eles são rígidos, quando você compara com gases e líquidos, os sólidos apresentam uma velocidade de fluxo muito baixas, né? Se você joga uma água na parede, né, um copo de água na parede, aquela água vai escorrer facilmente. Um gás é a mesma coisa. Agora, um sólido já não tem essa fluidez, já não tem esse volume. Tá? Isso ocorre porque eu tenho uma proximidade extrema entre as partículas do sólido, né? Os átomos, ou os íons, ou as moléculas, elas estão muito próximas, muito fortemente ligadas entre si, e isso não permite espaço entre elas. Consequentemente, eu não tenho uma velocidade de fluidez para os sólidos. E aqui os cristais, né, que é uma característica notável, uma característica notória dos sólidos, é que eles são encontrados na forma de cristais. Na crosta nós encontramos cristais de alguns minérios. Nós temos aqui um monocristal bruto de quartzo que tem aqui uma inclusão de alguma substância, e aqui eu tenho um esquema dessa mesma imagem aqui, representando a mesma coisa, um monocristal de quartzo que tem 2 átomos de oxigênio ligados a cada átomo de silício. Muitos cristais eles podem ser obtidos em laboratório. Tá? Esse aqui é um cristal de alumínio de crômio e potássio, que é o sulfato de potássio e cromo do decaidratado, né? Hidratado 12 vezes em cada molécula. Você vai ter, em cada molécula do sal, você tem incrustado 12 moléculas de água de hidratação. Tá? Que a gente pode fazer em laboratório pela evaporação lenta de uma solução aquosa concentrada desse composto aqui. E esse crescimento do cristal, ele é muito lento, demora vários dias para a gente ver isso acontecendo, tá? E é necessário de um meio uniforme para que a gente consiga obter os cristais perfeitamente formados. Então são condições que é difícil de a gente atingir, tá? Então quando você faz esse laboratório, a gente acaba conseguindo algumas distorções. Bom, e aqui eu tenho o cristal ideal, ele não tem distorções, é um octaedro perfeito. E aqui um octaedro distorcido, né, que é um cristal que você obtém nas condições reais e não nas condições ideais. E aí nós temos impurezas que também vão afetar a forma de um cristal. E como é difícil nós conseguirmos em laboratório condições de pureza, que não tenha impureza, então a gente acaba tendo as deformações por causa das impurezas. Aqui eu tenho o cloreto de sódio. Tá? Normalmente o sal de cozinha, né, que é o cloreto de sódio, ele forma cristais cúbicos, que pode ser levado a formar cristais octaédricos quando a gente dissolve nesse cloreto de sódio a ureia, que é essa molécula aqui. Tá? Então eu consigo fazer cristais octaédricos quando eu misturo o sal de cozinha com ureia e faço aquele procedimento anterior de formação de cristais. E quando a gente estuda química geral, tá, e estuda a cristalografia desses cristais, a gente está preocupado com a estrutura interna, tá, e não com a forma externa. Agora, quando a cristalografia, que é uma área da geologia e da mineralogia, ela estuda outros focos dos cristais, tá? Mas na química geral, a gente vai estar preocupado com a estrutura interna desse cristal. Então a gente vai estudar cristais ideais ou perfeitos que apresentam estrutura interna perfeitamente regular.
Apesar dessa perfeição existir apenas em cristais muito pequenos, é importante considerá-los primeiramente e em seguida a gente então vai examinar alguns tipos de imperfeições. Então a regra é, entende os cristais perfeitos e depois você consegue didaticamente entender melhor os cristais imperfeitos. Uma das técnicas que a gente utiliza para estudar os cristais é a difração de raio-x. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma difração, de um experimento que nós podemos fazer no laboratório de física. Eu fiz isso no laboratório de física na minha faculdade. Então, esse aqui tem uma cuba com água e aqui eu tenho uma haste que fica vibrando, né? Ela fica batendo sobre a água. E aí, não, isso aqui é um anteparo. O que forma a onda, que fica batendo, está aqui atrás. Então ele bate, cria onda, aí a onda vem aqui, vem aqui, vem aqui. Quando ela chega aqui, ela é bloqueada por esse anteparo, mas ela consegue passar por essa fenda. Então, aqui eu tenho uma difração acontecendo de uma onda mecânica. Aqui com apenas uma fenda, e aqui com duas fendas, eu consigo ver, né, essa interferência aqui entre essas ondas. E essa difração nos cristais, a difração dos raios-x nos cristais, ele fornece para a gente informações valiosas sobre a estrutura interna, né? Porque na química geral eu quero estudar isso, eu quero entender a estrutura interna de um cristal. Tá? E essa difração de raios-x no cristal vai me dar muito conhecimento sobre a estrutura desse cristal. Qualquer radiação eletromagnética ela pode sofrer uma difração, tá? Se ela for desviada, conforme aconteceu esse desvio aqui nessa difração aqui, tá? Por uma grade de difração. Então, uma série de objetos, que pode ser linhas, átomos, etc., que são colocados de maneira regular a uma distância aproximadamente igual à do comprimento de onda da radiação. Tá? Então, quando eu faço isso, eu consigo ter informações importantes. Lembrando aqui de algumas características das ondas. Né? Nós temos que as ondas elas têm comprimento, né? Que é a distância aqui entre uma crista e outra, ou entre o vale e outro dessa onda. Amplitude, que é essa altura aqui. E aqui eu tenho, então, o comprimento da onda e a amplitude dessa onda. E nós podemos medir, né, nessas ondas a velocidade da onda, o comprimento da onda, que é esse mesmo aqui. Tá? Esse aqui é o comprimento da onda. E a frequência em que essa onda vibra. Tá? E quando eu tenho essa velocidade extrema aqui, para a luz, né, eu tenho aqui a velocidade da luz no vácuo. Se for uma onda que não é a luz, aí eu vou usar a outra velocidade dessa onda que não é a luz. Bom, então nós temos vários tipos de ondas, né? Ondas baixas, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, a ultravioleta, o raio-x e os raios gama. Nós observamos que o raio-x, que é o que nós estudamos os cristais, ele está dentro da classificação de uma onda ionizante, tá? Que tem uma frequência muito alta, um valor de frequência da ordem de 10 a 18 a 10 a 22, né? Que é bem menor do que as micro-ondas, que é de 10 a oitava a 10 a 12ª, ok? E também são ondas que têm além de ter essa frequência de vibração muito elevada, elas têm também um comprimento de onda também muito grande, né? Bom, e aqui nós temos uma outra ilustração aí para a gente fazer a comparação aqui, né? As ondas de rádio têm uma frequência baixa, micro-ondas vai aumentando, e a onda de raio-x aqui só está com menor energia do que as ondas de raio gama, né? Ela tem uma frequência muito alta aqui, os raios-x. O comprimento da onda dos raios-x é muito curto, mas
as distâncias entre os átomos num cristal são suficientemente próximas para o cristal servir de rede de difração para os raios-x. E quem estudou isso foi o Max Theodor Felix von Laue, que foi Prêmio Nobel de Física de 14 pela descoberta da difração dos raios-x em cristais. Então, quando nós medimos os ângulos dos cristais de difração de raio-x, cujos comprimentos de onda são conhecidos, são usados para calcular o espaçamento interatômico num cristal e, assim, a estrutura cristalina do mesmo pode ser deduzida. E isso foi feito por esse físico alemão. Então, como que é esse experimento? Eu tenho aqui a fonte de raio-x. O raio-x sai daqui e ele vai encontrar o cristal. E os átomos que estão aqui, eles vão funcionar como se fosse uma rede de difração. Eles vão funcionar da mesma forma para esse raio-x, da mesma forma que essas fendas aqui estão funcionando para essas ondas aqui mecânicas nessa cuba que eu expliquei para vocês. Então o raio-x ele vai passar pelos cristais como uma onda passando por uma grade de difração. Então aqui eu tenho átomos espalhados, né, por todos os lugares aqui, e aí eu vou ter um detector que vai detectar a distância desses átomos aqui pela passagem do raio-x. Aqui outra figura de um livro que eu peguei, tá? Que ele utilizou aqui um tubo de raio-x, tá? Colimadores de chumbo, é só para direcionar, tá? Para direcionar aqui o raio-x. Aqui o cristal. E aqui, né, um filme fotográfico, um detector. Aqui os cristais, né, a difração. Um feixe de raio-x monocromático de um único comprimento de onda vai incidir sobre um cristal, está aqui o cristal, e os feixes emergentes difratados são detectados por um filme fotográfico. E a localização das manchas no diagrama de Laue pode ser usada então para calcular o espaçamento entre os átomos no cristal. Então, como que é esse mecanismo de difração? Os raios-x são difratados por um cristal porque os elétrons dos seus átomos absorvem a radiação e então servem como fontes secundárias que reemitem a radiação em todas as direções. As ondas reemitidas reforçam-se mutuamente em algumas direções se estiverem na mesma fase, que é o que nós chamamos de interferência construtiva. E elas vão se cancelar mutuamente em algumas direções se estiverem em fases contrárias, ou seja, uma interferência destrutiva. Então, a interferência construtiva, elas vão se reforçar se estiver na mesma fase. E elas vão se cancelar se elas estiverem em fases contrárias. Então, aqui eu tenho duas ondas, ó. Aqui eu tenho as funções dessas ondas, tá? Que elas estão no mesmo sentido e não estão se anulando. Aqui eu tenho agora ondas com mesmo sentido e mesmo sentido, só que elas são contrárias, tá? Então aqui no final elas estão se anulando, porque elas estão em sentidos aqui contrários. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo de uma interferência destrutiva e aqui eu tenho interferência construtiva, que elas estão se somando. Tá? A resultante aqui ela dessas ondas aqui, faz com que elas consigam aumentar aqui, não se cancelarem, digamos assim. Agora essas duas aqui, ó, elas estão se cancelando, tá? Elas estão se destruindo, digamos assim. E aqui elas estão se construindo. Bom, então vamos lá. Fiz essa animação aqui para tentar deixar mais claro, né, essa situação da difração de raio-x. Então aqui eu tenho os átomos de um cristal, né? Escolhi um lugar aqui onde esses átomos estão.
E aqui eu tenho o raio-x incidente. A radiação incidente, então, ela vai ser absorvida pelos átomos e depois ela vai ser reemitida em todas as direções. Tá? Só que eu vou mostrar aqui na figura apenas uma para não ficar uma bagunça, né? Para ficar mais didático. Então, a radiação incidente, e aqui eu tenho a radiação, tá? Absorvida pelo átomo e reemitida em todas as direções, mas estou mostrando apenas uma aqui. Uma parte da radiação atravessa diretamente sem sofrer difração. Essas ondas estão em fase, então elas vão se reforçar, porque elas estão na mesma fase. Agora, nesse ângulo A, esse ângulo aqui, tá, os raios difratados estão fora de fase um com o outro. Então eles vão fazer o quê? Eles vão se anular e vão se cancelar mutuamente. Agora, no ângulo B, os raios difratados estão em fase um com o outro, então eles vão se reforçar mutuamente. Então, o A, que estavam fora de fase, eles se cancelam, some, digamos assim. E o B, tá, fica ali. Bom, a evolução disso foi a equação de Bragg. Tá? Em 1913, William Bragg e Lawrence Bragg, pai e filho, mostraram que a difração de raio-x ela deve ocorrer como se eles fossem refletidos pelas camadas de átomos de um cristal, assim como a luz é refletida por um espelho plano. Então eles demonstraram que existe uma relação muito simples entre a distância entre as camadas de átomos e o comprimento de onda de radiação do raio-x e o ângulo de difração. Tá? Então essa daqui é a equação que eles chegaram a essa conclusão. Tá? Aqui nós temos, aqui é o θ, tá? Que sumiu aqui, algum problema do programa. Esse n aqui é o número inteiro positivo, geralmente 1. Aqui eu tenho o comprimento de onda do raio-x. Aqui eu tenho a distância entre as camadas dos átomos, que estão próximos, vizinhos, e o ângulo em que esse raio ele está incidindo ali. Bom, o que acontece então? Apesar da difração de raio-x ser muito mais complicada do que a simples reflexão da luz em um espelho, esse modelo pode ser utilizado para deduzir a equação de Bragg. Então aqui eu tenho as camadas de átomos, né, ali no cristal, a distância entre essas camadas, e aqui eu só nomeei as camadas, camada A, camada B, camada C, camada D, só para facilitar a explicação. Então eu tenho aqui os raios incidentes, e aqui o raio refletido. Acontece toda aquela história lá da radiação que é absorvida, da radiação que é refletida, os raios que estão em mesma fase, eles vão ser uma interferência construtiva, e os raios que estão em fases contrárias vai ter uma interferência destrutiva. E aqui eu tenho um ângulo de incidência que tem que ser igual ao ângulo de reflação. Bom, para que os raios 1 e 2 emerjam em fase, ou seja, numa distância complementar a ser percorrida pelo raio 2, deve corresponder a um valor de um número inteiro de comprimento de onda. Então, se for um comprimento de onda, 2, 3 ou assim sucessivamente, mas geralmente é 1. Então, aqui eu tenho o raio incidente e o raio refletido. E aqui o raio 2, o raio incidente e o raio refletido. E para que eles emerjam na mesma fase, ou seja, que não seja fases contrárias, que eles tenham uma interferência construtiva, eu preciso que a distância complementar que esse raio 2 percorra, ela tem que ser um número inteiro do comprimento de onda. Tá? Aqui eu tenho a distância entre as camadas, e aí, né, eu vou ter esses comprimentos aí aplicando essa geometria. Tá? Aqui eu tenho esse comprimento e aqui eu tenho esse outro comprimento. Então,
esse número, que tem que ser um número inteiro, multiplicado pelo comprimento de onda, vai ser igual a esse comprimento aqui e esse comprimento aqui, que é 2 vezes esse comprimento, que é o mesmo. Fazendo esse ângulo aqui, essa transposição desses ângulos aqui, então eu percebo, tá, que esse mesmo ângulo aqui, θ', ele vai aparecer aqui, e esse outro θ' vai aparecer aqui também. E aí nós temos esse triângulo retângulo, em que nós podemos ver que esse comprimento aqui é o cateto oposto ao ângulo θ. Tá? Então nós temos o quê? Temos um seno de θ, né, que é o cateto oposto sobre a sua hipotenusa, que é essa distância aqui. Portanto, o comprimento L vai ser a distância vezes o seno de θ, em que nós sabemos por aqui, tá, que 2L é esse número vezes o comprimento de onda. Substituindo, então, nós vamos chegar à equação da lei de Bragg. Ok? Deduzida esta equação, nós vamos, então, chegar à explicação da sua lei, que diz: para qualquer distância d, a difração pode se dar em diversos ângulos, cada um correspondente a um valor diferente de n. O raio que corresponde a n igual a 1 é chamado de raio difratado de primeira ordem, e é aquele no qual o ângulo de difração é o menor. Então aqui eu tenho um exemplo, tá, onde nós podemos aplicar essa equação. Observe, numa experiência de difração foram utilizados raios-x de comprimento de onda de 0,154 nanômetros sobre um cristal de NaCl. Uma difração de primeira ordem teve lugar no ângulo de 22,77 graus. Qual a distância entre as camadas de átomos responsáveis por este raio? Então aqui eu tenho o seno, tá? O seno desse ângulo aqui, dado para você, e a equação. Tá? Lembrando que aqui eu tenho que ter, na verdade, um ângulo θ. Então, fazendo aqui isolando essa distância, nós temos aqui 1 vezes o comprimento de onda, que está aqui, comprimento do raio-x, e aqui 2 vezes o seno do ângulo que foi dado, que está aqui. Então nós encontramos que a distância é de 0,99 nanômetros. Ou seja, qual a distância entre as camadas de átomos responsáveis por este raio? 0,199 nanômetros. Sabendo o comprimento de onda do raio incidente e o ângulo θ que foi formado ali, eu consigo calcular a distância. Então aqui eu tenho, tá? Se eu quero saber, o exercício perguntou qual que é a distância entre as camadas dos átomos aqui. Ele deu para mim o ângulo, o seno desse ângulo, deu para mim o comprimento de onda incidido aqui, e deu para mim também o valor do ângulo, tá? E o valor do seno que corresponde a esse ângulo. Então eu consegui calcular aqui esse valor. Um outro problema. Raio-x de comprimento de onda de 0,0576 nanômetros produzem um ângulo de difração de primeira ordem igual a 9,40 graus sobre um cristal de cobre. Qual a distância entre as camadas de átomos de cobre responsáveis pela difração? Está aqui a resposta. Tá? Só você pegar a aplicação direta na fórmula, né? Não tem segredo, encontrar essa resposta. E raio-x, além de estudar os cristais, tem muita aplicação na química, na física, na engenharia, né? Então, além de servir para determinar a estrutura cristalina,
também serve para fazer análise de tensão de resíduo, serve para estudar a superfície de interface, né, de materiais, dois materiais diferentes aqui, tá? Então, o que acontece de rugosidade, de formação de camadas finas, né? E também no estudo de novos materiais, no controle de qualidade na indústria, várias delas, farmacêutica, metálica, automotiva, tá? Para fazer análise de amostras arqueológicas, na cristalografia de minerais e também fases em materiais desconhecidos. Bom, o retículo cristalino. O que é o retículo cristalino, professor? Um sólido é caracterizado pelo arranjo ordenado tridimensional de seus átomos, que nós chamamos de retículo cristalino. Isto é melhor descrito em termos de um retículo espacial, que é um arranjo geometricamente regular de pontos no espaço. Então aqui eu tenho, olha só, um arranjo geometricamente regular de pontos no espaço, que me dá a figura do quê? Isso aqui é uma figura de um cubo. Tá? E você vai ter outras figuras geométricas, de pirâmides, de hexaedros, heptaedros, octaedros e por aí vai. Tá? Aqui eu tenho um retículo espacial e linhas que nós traçamos para facilitar a visualização das relações espaciais dos pontos. E aqui eu tenho um retículo cristalino de átomos de polônio, por exemplo. Tá? O polônio ele forma retículos cristalinos cúbicos. E a gente pode imaginar esse retículo espacial com pontos que são ocupados por átomos. Isso aqui pode ser átomo, isso aqui pode ser íon, pode ser uma molécula, ou pode ser um grupo de átomos e moléculas e íons. Tá? É uma representação pontual de alguma entidade química muito pequena. Átomos, íons ou moléculas, ou a mistura de tudo isso. O arranjo de partículas no retículo cristalino repete-se periodicamente em 3 dimensões até os limites físicos de cada cristal. Então isso aqui sempre vai ser uma representação em 3D. E ele vai se repetindo ali no cristal, né, até você acabar o cristal. Alguns sólidos verdadeiros que não parecem cristalinos a olho nu são formados por cristais microscópicos empacotados numa matriz compacta. Para simplificar o trabalho de descrição de um retículo cristalino, é fundamental especificar a célula unitária, que é uma pequena fração do retículo que pode ser usada para gerar ou construir o retículo inteiro, movendo-a de acordo com certas regras. Antes, porém, de estudarmos a maneira como isso é feito, vamos primeiro enfatizar um análogo bidimensional, a rede. Tá? Uma rede é um arranjo regular, repetitivo, de pontos no espaço. Isso aqui é uma rede. E aí, uma célula unitária para uma rede deve conter no mínimo 4 pontos. Aqui eu tenho um exemplo de uma célula unitária. Mas ela pode ser escolhida das mais diversas maneiras. Uma escolha óbvia seria o quadrado, está aqui. Esta célula pode ser utilizada para gerar a rede inteira quando é movida no plano repetidamente a uma distância igual ao comprimento de uma das suas arestas e numa direção paralela a essa. Então, fazendo isso aqui, ó, eu vou tendo aqui essa rede se repetindo na mesma distância, da mesma forma, sucessivamente para representar esse cristal. Só que eu tenho outras maneiras de escolher essa célula unitária. Tá? Aqui eu tenho essa B, essa outra forma aqui a C, a D, a E, e assim por diante. Tá? Eu vou tendo, no mínimo ali, 4 pontos. A célula unitária, se agora colocarmos um objeto em cada ponto da rede, o resultado, um pedaço de papel de parede talvez, é um retículo cristalino em 2 dimensões. Note que ele pode ser descrito completamente especificando sua célula unitária, um quadrado compacto em cada vértice. Então, se eu pegar esse desenho aqui, né, esses 4 pedaços aqui, eu vou conseguir entendê-los como se fosse um papo inteiro. Então, a célula unitária é como se fosse a repetição de partes do retículo que juntas vão formar o todo, o mínimo do todo.
Agora vamos considerar uma estrutura em 3D, né? Uma estrutura em 3 dimensões. A célula unitária geralmente escolhida para um retículo espacial é a figura sólida conhecida como paralelepípedo, que possui 6 lados, cada um dos quais é um paralelogramo, um cubo, né? A figura abaixo mostra parte de um retículo cúbico simples e uma célula unitária, a que geralmente é escolhida para este retículo. Esta célula unitária é primitiva, porque apresenta pontos apenas nos seus vértices, e é chamada de célula unitária simples. Então, olha só, ela é bem simples, né? Tá? Eu tenho aqui cada célula unitária, cada cubo, né? Eu não tenho pontos em outros lugares a não ser nos seus vértices, por isso que é uma célula unitária bem primitiva. E aí nós podemos, a partir dessa, encontrar na natureza outras possíveis. Nós temos aqui os cúbicos simples, a mais básica de todas. Eu tenho aqui a de corpo centrado, que você tem, além dos átomos em cada vértice, eu tenho um aqui no centro. Por isso que é de corpo centrado. E de face centrada, ela tem um em cada centro de cada face. Olha aqui, eu tenho nessa face lateral aqui, tenho um aqui no centro. Nessa face anterior, tenho um aqui no centro. Nessa face inferior, tenho um aqui no centro. Cada face, tá? Posterior. Então, esse aqui é chamado de retículo cúbico de face centrada. Cúbico de corpo centrado. E aqui é de cúbico simples. Bom, a célula unitária cúbica de corpo centrado, então ela tem, além dos 8 pontos, né, dos vértices desses 8 aqui, tem esse aqui no centro. E a de face centrada tem uma em cada face, além dos 8 ali. Tá? Assim, como existem várias maneiras de escolher uma célula unitária, o mesmo acontece para um retículo espacial. A figura ao lado mostra a célula unitária cúbica de face centrada convencional. Também é mostrada uma célula unitária alternativa, um romboedro, que é baseado no mesmo conjunto de pontos reticulares. Então, se você olhar aqui os pontos de vermelho, tá? É um cúbico simples. Aí se eu olho cada ponto verde aqui no centro, tá? É um cúbico de face centrada. Agora, se eu traço, além desse vermelho, eu traço o verde aqui, ó, eu já consigo observar uma célula diferente da cúbica, que é uma célula que eu chamo de romboédrica. É um outro desenho aqui. Então, da mesma forma que eu faço os desenhos lá, por exemplo, como eu mostrei no slide nesse aqui. Eu consigo fazer vários desenhos aqui na rede, eu também consigo, né, nesse aqui, fazer várias ligações na célula, né? A diferença é que aqui eu estou fazendo isso para uma figura em 3D. Lá no anterior eu fiz isso para 2D. Para um dado retículo espacial, geralmente é escolhida a célula unitária que apresenta maior simetria, ou seja, aquela que possui o maior número de aresta perpendicular. Então, portanto, a célula unitária cúbica de face centrada é geralmente preferida à célula unitária romboédrica. Se eu perguntar isso aqui representa, qual que é a melhor representação? É um retículo cristalino cúbico de face centrada ou é um romboédrico? Devido a essa regra, tá? Aquela que tem a maior simetria, aquela que possui o maior número de aresta perpendicular, então eu escolho a de face centrada em detrimento à romboédrica. E aí nós temos diversas, tá? Nós tivemos um físico francês chamado de Bravais, que ele demonstrou que existem apenas 14 maneiras fundamentalmente diferentes de dispor de forma regular os pontos no espaço. Esses 14 retículos espaciais são chamados de retículos de Bravais e são classificados em 6 grupos que correspondem aos 6 sistemas cristalinos. Nós temos aqui
a cúbica P e a cúbica I, tá? Que eu tenho esse aqui no centro. Nós temos aqui a cúbica F e a cúbica P, né? Aqui as arestas são de mesmo tamanho e aqui as arestas têm um tamanho maior. Tem a tetragonal I, a ortorrômbica, a P e a C, a ortorrômbica I e a F, a monoclínica, a triclínica, a hexagonal, a trigonal. Então, eu só estou mostrando para vocês porque vocês podem ser que encontrem cristais, né? E aí vocês vão ver esses nomes e vai imaginar da onde que veio esses nomes desses cristais. Então, veio dos seus retículos de Bravais. Então, existe, por exemplo, o enxofre monoclínico P, o cobre ortorrômbico C, tá? Então, o triclínico, o hexagonal. Então, são as formas em que a natureza forma retículos regulares de cristais de substâncias sólidas, naturalmente. Bom, nós temos aqui alguns exemplos de retículos cristalinos representativos. Um retículo cristalino, como já foi dito, né, ele nada mais é do que um retículo espacial, no qual cada ponto é ocupado pelo mesmo tipo de átomo, molécula, íon ou grupo desse. Então nós temos como exemplo aqui o argônio, onde a unidade mais simples que pode ocupar um ponto reticular é um átomo. O argônio, um dos gases nobres, ele vai ter um ponto de solidificação a 189 graus Celsius negativo, na pressão de 1 atm. E como um sólido, ele vai ter uma estrutura cúbica de face centrada, na qual cada ponto do retículo espacial é ocupado por um único átomo de argônio. Então nós temos aqui, nesta figura, tá, o modelo espacial, que é o modelo cúbico de face centrada, e aqui o modelo mostrando as frações de átomos numa célula unitária cúbica de face centrada. Então eu peguei aqui uma célula unitária desse modelo espacial, eu só mudei a cor, tá? Mas é a mesma representação. Então aqui eu tenho, olha só, os átomos nos vértices, né? Aqui eu tenho 4 átomos nos vértices e um no centro. Aqui na outra face é a mesma coisa. Cúbico de face centrada. Então, cada face você vai ter um átomo no centro e os 4 átomos aqui nos vértices. Observa que quando eu fiz esse corte, né, o que aconteceu? Por exemplo, cada átomo do vértice aqui, ó, eu tenho 1/4 desse átomo. Está observando em cada vértice? E em cada centro, em cada face, em cada centro da face, eu tenho metade de um átomo. Então aqui eu vou ter 2 R's, né? E metade da esfera. Se você observar, isso aqui é metade em cada vértice. Então, se eu pegar os 6 vértices, eu vou ter aqui 3 esferas inteiras, né? Se eu juntar os 6 meios pedaços, as 6 metades, digamos assim. Tá? Alguns retículos salinos representativos temos também o etileno, tá? Que o etileno é um sólido. Quando ele está, né, no seu ponto de fusão, abaixo do seu ponto de fusão, ele é um sólido. Tá? Aqui é um exemplo de um retículo cristalino no qual cada ponto é ocupado por uma molécula. O retículo cristalino nessa substância é ortorrômbico, de corpo centrado. A célula unitária está colocada na figura abaixo e pode ser considerada como sendo um cubo de corpo centrado que foi distorcido. Os comprimentos das 3 arestas perpendiculares não são iguais. Para acomodar, então, para conseguir colocar ali, né, a molécula não esférica de C2H4. Você observa que é uma molécula que não é esférica. E aqui eu tenho o cubo de corpo centrado. Então você vai ter uma molécula em cada aresta e vai ter uma aqui no centro. Cúbico de corpo centrado. Bom, e o cloreto de sódio? Tá? O cloreto de sódio é um sólido iônico, né? Um metal ligado com um não metal.
Então, quando eu tenho sólidos iônicos, um grupo de íons vai estar associado a cada ponto do retículo cristalino. Nessa figura a gente consegue observar então isso acontecendo, tá? É um modelo que nós chamamos de bola e vareta, né? Que eu tenho aqui as bolas e as varetas ligando as bolas, tá? É um cúbico de face centrada com íons cloreto em cada vértice do cubo e no centro das faces e íons sódio entre os íons cloreto. Então aqui você pode ver que em cada aresta, aqui é uma aresta, aqui é outra, 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 aqui é outra e tem essa aqui lá atrás. Então cada aresta eu tenho o cloreto e aqui no meio de cada aresta, né, no meio dos dois átomos das arestas, eu tenho um átomo de sódio. Tá? E na face centrada, aqui eu tenho em cada face o cloreto, aqui, 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 aqui e aqui. E lá no centro de tudo eu vou ter o sódio. O NaCl, o cloreto de sódio, ele pode ser descrito como sendo formado por dois retículos cúbicos de face centrada, idênticos, um de íons sódio e outro de íons cloreto, como se eles estivessem se interpenetrando, um entrando dentro do outro. Empacotamento denso. Em sólidos iônicos, nós temos a associação do grupo de íons com cada ponto do retículo. E elementos, como por exemplo o argônio, eles vão se solidificar formando retículos cristalinos nos quais os átomos individuais vão ocupar pontos reticulares. O arranjo de átomos em muitos desses retículos é o empacotamento denso, que significa que a eficiência de empacotamento é a máxima possível. A eficiência de empacotamento, ela mede a capacidade com que as esferas preenchem o espaço quando estão aglomerados numa dada estrutura. E ela é definida como a porcentagem de um dado volume ocupado por esferas. Então é o máximo que eu consigo de colocar dentro de um retículo de átomos ou íons ou grupos deles, de moléculas, para que eu tenha um empacotamento bem denso mesmo, um sólido bem denso. Então vamos aqui a alguns exemplos. O argônio cristaliza conforme essa estrutura aqui e pediu para a gente calcular a eficiência de empacotamento do argônio no estado sólido. Então como que a gente faz isso? Primeira coisa, determinar o volume ocupado por átomos esféricos dentro da célula unitária. Segundo, cada célula unitária consiste em 8 átomos em cada vértice e 6 átomos no centro de cada face. Entretanto, cada vértice serve também para duas outras células unitárias, como a gente observa na figura abaixo. Tá? Então, esse átomo aqui ele vai servir, tá, para outras 7 células que vão estar. Aqui eu tenho várias células, né, encaixadas umas ao lado, sobre, embaixo das outras. Então, aqui eu tenho uma célula unitária de um retículo cristalino de face centrada. O A é a medida das arestas e aqui o raio, né, o R é a medida do raio. Então, determinar o volume ocupado por átomos esféricos dentro de cada célula unitária, considerando que cada célula unitária consiste de 8 átomos em cada vértice e 6 átomos em cada centro da face. Então eu tenho 8 em cada vértice, só tenho um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E tem um aqui atrás que seria o oposto desse aqui, 8. E um em cada face. Como são 6 faces, são 6 átomos em cada face. O sétimo ponto. Todo átomo em cada vértice do retículo é compartilhado por 8 células unitárias. Portanto, apenas 1/8 de cada átomo no vértice pertence a uma dada célula unitária. Então, se você observar aqui, ó, aqui eu vou ter, na verdade, falado 1/4, por exemplo, 1/4 é 1/8, tá, desse átomo aqui.
Tá? Tem outras partes dele que vai estar em outras células. Né? Então, mas o que fica para cada uma dessas daqui é apenas 1/8 do átomo. Em contraste, cada um dos 6 átomos no centro das 6 faces é compartilhado por 2 células unitárias adjacentes. E apenas metade de cada um pertence à célula unitária. Cada face da célula unitária é também a face da célula adjacente. Então é isso aqui. Ó. Aqui eu tenho um átomo aqui nessa face, mas tem essa face aqui que a gente está vendo e tem uma que está anterior a esta, na frente dessa. Então, a outra metade vai estar nessa outra célula que vai estar aqui na frente. Né? Então, metade vai estar aqui e a outra metade vai estar aqui. A mesma coisa aqui. A mesma coisa nessa de cima. Então, vai ter uma em cima dessa, né, que vai estar essa outra metade aqui sendo compartilhada. Então, como a gente tem 8 átomos nos vértices e 6 átomos no centro das faces de cada célula unitária, o número total de átomos realmente dentro desse retículo a gente vai calcular assim, ó, 8 vezes 1/8, porque olha só, eu tenho 8, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais um aqui embaixo desse, são 8. Só que é 1/8 de cada vez, então vai ser 8 vezes 1/8, que vai dar um átomo no vértice. E 6 vezes metade, eu tenho 6 faces, metade de um átomo em cada face. Então isso aqui vai me dar 3 átomos no centro das faces. No total, 1 e 3 aqui eu tenho 4 átomos totais aqui num retículo de corpo de face centrada. Então a gente consegue verificar que no argônio sólido ou em qualquer outra estrutura que tenha cubo de face centrada, a gente tem 4 átomos em cada célula. Não 4 inteiros, né? Mas os pedaços somando todos, né? 8 vezes 1/8 e 6 vezes metade vai dar 4 átomos. Daí a gente vai calcular o volume disso aqui. A gente sabe que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então o volume ocupado por 4 átomos vai ser 4 vezes isso, que vai dar 16/3 de πr ao cubo. E aí a gente vai fazer no passo seguinte achar o volume dessa célula, né? Que vai estar expresso em termos de raio do átomo. A partir da célula ao lado, pode-se verificar que a diagonal de uma célula, de uma face da célula unitária é 4R. Porque eu tenho aqui, ó, esse raio, mais esses dois raios aqui, mais esse raio. Então a diagonal toda aqui, ó, ela vale 4R. Então, disso a gente consegue deduzir que o comprimento da aresta, utilizando o teorema de Pitágoras, a gente consegue calcular isso, tá? Porque aqui eu tenho a hipotenusa, aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho o outro cateto. Tá? Então, o volume das esferas vai ser 4 vezes 4/3 de πr ao cubo, tá? Sabendo, né, que isso aqui é igual ao quadrado dos catetos. Então está aqui no Pitágoras, né, 4r ao quadrado vai ser igual ao quadrado dos catetos. Resolvendo tudo isso aqui, a gente consegue chegar que o volume da célula é 16 vezes r ao cubo vezes a raiz de 2. Tá? Então, esse é o volume dessa célula, né, daqueles 4 átomos que estão ali em relação ao raio. Perfeito? Bom, então a fração, agora eu vou calcular a eficiência disso. Tá? A fração da célula unitária ocupada por átomos de argônio, tá, é o volume da esfera dividido pelo volume da célula, ou seja, a relação entre o volume ocupado e o volume total. Assim eu consigo calcular a eficiência desse empacotamento. O volume das esferas nós calculamos que é 16 πr ao cubo por 3, e o volume da célula é 16r ao quadrado raiz de 2. Então, resolvendo isso aqui, nós encontramos que dá 0,740. Quer dizer, então, que a eficiência de empacotamento de qualquer retículo cristalino cúbico de face centrada tem uma eficiência de empacotamento de
74%. Ok? Bom, pessoal, ficamos por aqui, tá? Mas esse método ele pode ser usado para calcular qualquer outro retículo cristalino, tá? Você pode comparar, né, depois, tá? Com esse mesmo método matemático. Eu posso calcular aqui qual que é a eficiência, por exemplo, de um retículo cristalino de face centrada. Já calculei para vocês. E se fosse de corpo centrado? E se fosse cúbico simples? Né? E se fosse hexaédrico, romboédrico? Né? Com o mesmo princípio matemático, eu conseguiria calcular a eficiência desses empacotamentos. Valeu, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço. Até a próxima.